Muito obrigado. Espero que me estejam a ouvir. Ah, Começo por agradecer o convite para estar presente neste encontro. Eu trouxe-vos uma comunicação que faz parte de um trabalho mais vasto que eu estou a fazer, que irei utilizando nos próximos meses em vários eventos. Será convosco que começarei a utilizá-lo. E este trabalho ainda não consigo ver bem exatamente como ele vai terminar, mas na fase em que eu estou, é um trabalho que tem 4 partes. Eu dei-lhe um título genérico com uma palavra inglesa, chamei-lhe para uma fenomenologia do embodiment, porque não encontro na língua portuguesa, mas talvez no Brasil exista, uma palavra que traduza em toda a sua amplitude semântica o que embodiment pode significar em inglês. E, sobretudo, que traduza as várias áreas da filosofia, do currículo filosófico, em que o embodiment, a relação com o corpo, pode intervir. E, por conseguinte, eu conservo a palavra inglesa até encontrar uma palavra portuguesa que me satisfaça e, portanto, provisoriamente, este texto, ainda em elaboração, chama-se Para uma Fenomenologia do Embodiment, e eu dividi-o em 4 partes, das quais me proponho ler-vos apenas 2, e mesmo assim não garanto que estejam, sobretudo a segunda que irei ler, não garanto que estejam já na sua fase final, digamos assim, e essas 4 partes intitulam-se, a primeira, que eu irei ler daqui a alguns minutos, Introdução da Fenomenologia Genética à Fenomenologia Generativa. A segunda parte intitula-se Corpo e Espaço. A terceira, começo com os termos alemães, Körper e Leib, traduzidos normalmente por corpo físico e corpo somático, ou corpo vivo, ou até mesmo carne, como os franceses traduzem Leib, revisitando uma velha polémica. E, finalmente, uma quarta parte, que é para mim a mais interessante, devo dizer-vos, mas não vos irei ler esta quarta parte, porque está ainda numa fase muito embrionária, e que eu chamo Representar e Agir. E esta parte, de alguma forma, seria a conclusão do meu trabalho, na medida em que eu procuro mostrar que a teoria husserliana da Constituição não pode ser pensada a partir da noção tradicional de representação, nem no sentido em que ela foi utilizada na filosofia, pelo menos desde o século XVII, desde Descartes ou John Locke, como quiserem, nem no sentido em que ela é muitas vezes utilizada mais modernamente, seja na psicologia, seja nos últimos 20 ou 30 anos, em particular nas neurociências. Ou seja, a fenomenologia não é uma teoria da representação. E este é o ponto ao qual eu quero chegar. A fenomenologia é uma filosofia que, na sua análise do processo constitutivo das objetividades, sejam elas de que tipo forem, faz intervir o que eu chamo, por um lado, o corpo neuronal, por outro, o corpo não neuronal e, finalmente, o mundo. E, por conseguinte, é na relação entre estas 3 instâncias e num permanente, vou chamar-lhe feedback, entre estas 3 instâncias que nós podemos compreender o que em fenomenologia, em particular em Husserl, se entende por constituição. Bom, há aqui, obviamente, muitas coisas que eu teria que desenvolver, são ainda alguns enunciados um pouco, digamos,
dogmáticos, tudo isto precisa de ser demonstrado e trabalhado, mas eu penso que, lendo a primeira parte e a terceira, que são as duas que me proponho aqui apresentar-vos, poderão já, de alguma forma, adivinhar para onde é que eu me encaminho e porque é que, para mim, a fenomenologia não é uma filosofia da representação. Bom, e então, feita esta brevíssima introdução, eu propunha ler o texto que aqui tenho e depois fazermos talvez um pequeno debate sobre aquilo que eu vos vou ler. Mas eu queria começar com uma citação de Husserl, porque esta citação, de alguma forma, vai permitir-vos perceber quer o meu ponto de partida, quer aquele que será, quando o trabalho estiver completo, o meu ponto de chegada. E é uma citação de um texto que está publicado no volume 5º da Husserliana. O volume tem o nome de Ideias 3, mas não corresponde efetivamente àquilo que Husserl projetava escrever com esse título. É um texto póstumo, é um dos apêndices ao texto principal do volume 5º da Husserliana e diz assim, eu traduzo para português: imaginemos a consciência, a minha, por exemplo, estando em relação com uma locomotiva, de tal modo que, se o reservatório da locomotiva estiver cheio, a consciência tem uma sensação agradável de saciedade. E se a locomotiva estiver aquecida, ela, a consciência, tem uma sensação de calor. É óbvio que, por causa do estabelecimento de tais relações, a locomotiva não se tornará no corpo animado ou no corpo somático dessa consciência. Bom, no fundo, todo o meu texto pretende ser um comentário a esta frase de Husserl. E então, se me permitem, eu começaria lendo a primeira parte, introdução da fenomenologia genética à fenomenologia generativa. Bom, espero que esteja o som a chegar corretamente. Penso que sim. E que o meu sotaque de Portugal não dificulta a compreensão, o que às vezes acontece. Bom, então eu passarei à leitura. Bom, mas antes de entrar nas análises que me proponho fazer sobre o tema que dá o título a esta conferência, para uma fenomenologia do embodiment, é necessário que chame a vossa atenção para o contexto em que as investigações husserlianas sobre o corpo são levadas a cabo. No essencial, encontramos-las na segunda parte das Ideias, de 1913, portanto, o volume 4 da Husserliana, uma parte que é dedicada à problemática da Constituição. Também os 3 tomos da Fenomenologia da Intersubjetividade, Husserliana 13, 14 e 15, contêm importantes reflexões sobre a temática do corpo. Um outro texto fundamental sobre o mesmo assunto é a lição de 1925-26, intitulada, no original, Problemas Fundamentais da Lógica, publicada no volume 11 da Husserliana, sob o título de Análises sobre a síntese passiva. Os problemas constitutivos são, nesta última obra, abordados numa perspectiva genética, ou seja, partindo dos níveis mais elementares das realizações intencionais, a que poderíamos chamar também níveis pré-reflexivos. Há ainda uma outra obra, uma quinta obra de Husserl que trarei para esta conferência, que é o Livro da Crise, normalmente menos utilizado para a abordagem da problemática do corpo. E nesse livro, é o volume 6 da Husserliana, são particularmente importantes os parágrafos 47 e seguintes. Ora bem, então só para clarificarmos aquilo de que vou falar a seguir, direi que ao longo da minha comunicação designarei por problemas constitutivos, sem fazer mais especificações e sem estar a aprofundar demasiado
esta definição que vos vou dar, mas chamarei ou designarei por problemas constitutivos todos aqueles que procuram compreender o sentido de tudo aquilo que dizemos ser ou existir por meio de um retroceder, como diz Husserl, um questionamento retrospectivo, uma rückfrage, por meio de um retroceder aos seus respectivos modos de doação. Portanto, a questão constitutiva, no fundo, é esta. Só entendo o sentido daquilo que existe se retroceder ao seu respectivo modo de doação, ou aos seus respectivos modos de doação, porque aqui o plural parece-me ser importante. Não há um único modo de doação. Ora bem, escolher um tema, como eu fiz, implica sempre operar um corte no corpus de um autor. Problema muitas vezes delicado quando se trata de Husserl, pois nos seus textos as questões parecem muitas vezes imbricar-se umas nas outras. Quando falo de embodiment, daqui para diante, falarei sempre e apenas do modo como o corpo intervém no processo constitutivo. Portanto, outras dimensões do embodiment serão deixadas de lado por mim. Por exemplo, e diz Husserl, se constatamos que uma coisa se expõe de um certo lado ou se expõe de forma diferente de perto e ao longe, esses modos de exposição de estão referidos a uma multiplicidade correlativa de processos sinestésicos e às suas características peculiares, tais como eu faço ou eu movo. Ora, acontece que o corpo, digamos, o sujeito deste eu faço ou deste eu movo, o corpo é ele próprio uma objetividade constituída, na base da prévia constituição da região natureza material. Reparem que o problema é este. Eu estou aqui a tentar falar-vos da importância do corpo para o processo de constituição dos objetos, mas o corpo que constitui é ele próprio constituído. Há aqui uma relação circular, de alguma forma, e que não é ultrapassável. Portanto, retomo a leitura, acontece que o corpo é ele próprio uma objetividade constituída na base da prévia constituição da região natureza material. Há aqui uma multiplicidade de problemas que irei apenas enunciar. Primeiro problema. Se o corpo é uma objetividade constituída, só o pode ser enquanto corpo que existe ou vive no mundo da vida. O único mundo que para ele existe e que é único de uma forma muito especial. Como diz Husserl, ele é um mundo por não poder haver dois. Ou seja, por esse único mundo não poder ser replicado, ao passo que qualquer objeto que pertença ao mundo o poderá ser, excluindo eventuais dificuldades técnicas no processo de replicação. Segundo problema, se faço intervir o corpo no processo de constituição, tenho de admitir a possibilidade de ele não pertencer por completo a esse mundo onde, todavia, se constitui. Ou, se quisermos dizer de outra maneira, que a relação constituinte-constituído vale para ele de uma forma muito particular, uma vez que ele é ambas as coisas. Ou então, diria como Merleau-Ponty, há aqui uma espécie de desfazamento entre a constituição do corpo e as realizações constitutivas que ele leva a cabo, como se a primeira, ou seja, a constituição do corpo, estivesse sempre em atraso relativamente às segundas, ou seja, às suas realizações constitutivas. Terceiro problema. As sequências coerentes daquelas exposições, recordam-se da frase de Husserl, há uma exposição de as coisas vêm-se de um lado ou do outro, vêm-se ao perto ou ao longe. As sequências coerentes daquelas exposições podem ser modificadas. Para empregar a terminologia de Ideias 1, os caracteres dóxicos, ou seja, a crença na existência ou não dessas coisas,
Os seus caracteres tóxicos podem alterar-se e o que parecia certo tornar-se duvidoso. Uma superfície, exemplifico, que à distância parecia uniformemente colorida, mostra-se vista de perto ou com um olhar mais atento, eventualmente acompanhado por uma pressão muscular sobre a retina, como uma superfície manchada. Tudo isto aponta para uma série de análises que são ainda análises constitutivas, mas que não poderei levar aqui a cabo em pormenor. Em todo caso, espero que a minha exposição não fique demasiado mutilada por não as poder realizar até ao fim. Mas há uma coisa que pelo menos me parece certa. Em todas as investigações constitutivas levadas a cabo por Husserl, seja em Ideias 1, seja nas análises para a síntese passiva, seja nas outras obras que indiquei, o corpo é um elemento fundamental na constituição da região natureza. Encontramos em todas estas análises, com mais ou menos pormenor, uma referência ao papel que ele desempenha no processo constitutivo. Ou seja, precisamos de ter o corpo em conta quando abordamos a constituição da natureza, sem a qual, contudo, como disse ainda há pouco, não poderíamos também constituir o corpo. A razão desta aparente circularidade é, no fundo, simples. A natureza é-nos dada à medida que o nosso corpo a explora. Assim como o corpo nos é dado, quer dizer, sentimos-lo como sendo nosso à medida que exploramos a natureza e ela nos afeta. No manuscrito de 1912, é um manuscrito que está publicado também nas ideias, na Husserliana 5, portanto, pertencente ao Círculo das Ideias 3. Husserl afirma: se dois ou mais sujeitos se podem pôr intersubjetivamente de acordo acerca da natureza de um objeto, torna-se necessário que os pensemos, a todos esses sujeitos, como sendo organismos vivos. Só deste modo é possível explicar a multiplicidade de perspectivas que cada um pode tomar sobre o mesmo objeto, bem como o necessário acordo sobre a identidade daquilo que cada um experimenta de maneira diferente. Em Ideias 2, Husserl refere-se a um facto que é da maior importância para a compreensão desta problemática. Todo o objeto dado na experiência sensível, independentemente da consciência proceder a uma síntese das suas diversas qualidades, por exemplo, as qualidades táteis e as qualidades visuais, resulta já de uma síntese escondida, mas exibível por análise, entre as sucessivas aparições desse objeto e as circunstâncias sinestésicas que as acompanham. No volume 15 da Husserliana, encontramos um outro texto, este datado de 1931, em que Husserl, falando da constituição do mundo primordial, lhe chama, eu digo o termo em alemão, e os que sabem alemão poderão tentar verificar a exatidão da minha tradução, a esse mundo primordial, Husserl chama-lhe Außerleiblichen Außenwelt, ou seja, digo eu, um mundo exterior fora do campo somático. Ou se quiserem reduplicar a palavra außer, seria um mundo exterior ao corpo somático. Traduzindo Leib por corpo somático. Ora bem, eu queria citar-vos esta passagem. Não sei se é possível mostrar o slide que eu enviei esta tarde, ao princípio da tarde. Talvez não. Eu enviei um slide para os organizadores. Aliás, enviei 3, com 3 textos que me propunha ler-vos aqui. Este é o primeiro, mas se não for possível mostrá-lo, paciência, eu creio que não posso tomar a iniciativa de partilhar e também não sei como é que o faria, por conseguinte, é melhor não tentar, e vou ler o texto. Professor. E diz Husserl, portanto, falando da constituição do mundo primordial, o tal Außerleiblichen Außenwelt. Temos aqui, diz Husserl, em primeiro lugar,
a constituição do mundo primordial exterior ao corpo somático como mundo espaciotemporal, através da qual, refere-se à constituição, através da qual o meu corpo somático, com as suas sinestesias, é um corpo somático operante. Na modificação dos modos de aparição sinestesicamente motivados, cada coisa exterior constitui-se como sendo a mesma. E, na verdade, como persistindo, tanto no repouso e no movimento, como na permanência ou na modificação qualitativa. Portanto, o que é importante aqui neste pequeno excerto que eu acabei de ler é que todos os modos de aparição do objeto, o objeto que está aí no mundo primordial, se referem a movimentos sinestésicos ou estados sinestésicos do corpo somático. E essa identidade do objeto, ele persiste, seja em repouso, seja em movimento, seja permanecendo o mesmo qualitativamente, seja modificando-se qualitativamente, essa identidade do objeto é uma identidade que se constitui por referência aos estados sinestésicos. Por outras palavras, as realizações intencionais constitutivas da região natureza, bem como a própria constituição da coisa material, apenas podem ter lugar porque a consciência a que chamamos constituinte se encontra ligada a um corpo que é inseparável dela no desempenho das tarefas constituintes. Alguns anos antes deste texto, que é de 31, como se recordam, portanto, quando estava na elaboração das ideias 2, que pensava publicar, mas que acaba por não publicar, como sabem, em vida, portanto, por volta de 1928 aproximadamente, ao analisar as sensações táteis, o Husserl referia-se ao facto de elas evidenciarem um duplo, mas simultâneo processo de constituição. O da coisa tocada, cuja impressão perdura na mão ou nos dedos, mesmo após o contacto ter terminado, e o do corpo que toca. Na lição de 25-26, que eu referi atrás, o Husserl afirmava: eu não sou livre relativamente às aparições. Quando realizo uma linha no sistema livre do eu movo-me, as aparições futuras estão de antemão pré-delineadas. As aparições constituem sistemas dependentes. Para clarificar este fenómeno, proponho-me utilizar aqui o conceito de intencionalidade operante, nomeadamente no sentido que lhe deu Merleau-Ponty. Segundo este autor, como saberão, provavelmente, a relação com o mundo não é redutível a um simples estado mental, pois envolve uma intencionalidade que é simultaneamente motora e corporal. Como se depreende, este mundo que nos surge como correlato de uma consciência que se encontra ligada a um corpo em cada um dos seus atos ou em cada uma das suas realizações intencionais, este mundo e os objetos que dele fazem parte ainda não é o mundo das ciências físico-matemáticas. Se olharmos para ele nas suas variadas manifestações históricas, será certamente um mundo onde algumas ideias científicas se encontram vigentes, sob uma forma mais ou menos simplificada, que Husserl designava por vezes pelo termo de obviedades, coisas óbvias. Por exemplo, a tridimensionalidade do espaço, o movimento da Terra à volta do Sol e outras noções de idêntico teor. Mas este mundo, onde estas ideias científicas podem estar de alguma forma sedimentadas, este mundo é sobretudo um mundo cujas características materiais são relativas ao modo como elas aparecem aos nossos órgãos sensoriais, no sentido em que o Husserl falava em Ideias 2, de uma sucessão regulada de aparições possíveis. E,
aspecto não menos importante, ele é também um mundo onde as coisas são vistas ainda como suporte de certos valores e as práticas sociais são levadas a cabo na base de diversas habitualidades. Trata-se, por conseguinte, de um mundo, este mundo primordial que começamos a constituir, onde não são vigentes as universalidades eidéticas, mas sim, em primeiro lugar, as tipicidades pragmaticamente relevantes e historicamente variáveis. Dito ainda de outro modo, na atitude natural, os objetos constituídos são, desde logo, o suporte de predicados valorativos e, por isso, podem ser qualificados como, por exemplo, o fará Martin Heidegger em Ser e Tempo, como utensílios, ou como, por exemplo, um pouco mais tarde, Ortega y Gasset lhes irá chamar importâncias, e nunca, pura e simplesmente, e não são nunca pura e simplesmente experimentados na sua condição de simples coisas materiais. Ora bem, num outro contexto, que não o contexto que estou aqui a tentar desenvolver nesta conferência, eu precisaria de fazer um largo excurso sobre a importância do livro da crise para esta problemática. O tal quarto texto que mencionei no início e que disse na altura ser normalmente pouco utilizado para a abordagem da questão do embodiment. Em todo caso, farei algumas pequenas observações acerca desse livro. É que o mundo da vida é justamente o mundo daquelas tipicidades pragmaticamente relevantes de que eu acabei de falar, e não o mundo das universalidades eidéticas. Um fenomenólogo norte-americano, Ivan Thompson, chamou a atenção da importância desta obra, portanto, do livro da crise, para a problemática do embodiment. A linguagem de Husserl nem sempre torna isto muito claro, é preciso reconhecê-lo em todo o caso. A terminologia de que se serve, por exemplo, Merleau-Ponty, pode até parecer mais adequada. Mas quando Husserl, no livro da crise, distingue a consciência dos objetos que pertencem ao mundo da vida da consciência do próprio mundo da vida, uma consciência que se declina no singular, uma vez que, já vimos isso, só um mundo da vida existe. Faz também uma observação interessante. Esta consciência de objetos, afirma, é a consciência de sujeitos praticamente, ou pragmaticamente, como eu costumo dizer, interessados, para os quais o mundo é o campo universal de toda a praxis efetiva e possível. O que me importa nesta teoria do mundo da vida, a razão pela qual ela me parece esclarecedora da noção fenomenológica de constituição, ou de uma noção fenomenológica de constituição que tenha em atenção o fenómeno do embodiment, é o facto de esta teoria do mundo da vida salientar que este mundo é um mundo predado, vorgegeben, diz o alemão. Esta noção de pré-doação, remetendo para uma experiência pré-reflexiva e antepredicativa, tem um alcance muito vasto. Ela permite-nos, por exemplo, levar a cabo uma fenomenologia do nascimento e das experiências do recém-nascido que acontecem. Portanto, dos processos constitutivos na sua fase mais elementar. Todavia, não entrando por aí, interessa-me outra coisa. Convém não esquecer que só o espaço e o tempo, enquanto coordenadas físicas da aparição de uma coisa, garantem a possibilidade de nos entendermos subjetivamente ou intersubjetivamente acerca delas, malgrado as diferenças subjetivas relativas a qualidades como a forma ou a cor ou aos seus predicados valorativos. Só assim a coisa pode aparecer como idêntica a mim e a todos os que comigo partilham um mundo comum, independentemente das variações da sensibilidade, incluindo as variações da minha própria sensibilidade. Ou, independentemente das diferenças entre uma sensibilidade normal e uma sensibilidade anormal, ou das diferenças entre critérios de relevância com que as coisas são abordadas.
E esta seria a primeira parte, onde discuto a questão da fenomenologia genética nas sínteses passivas e, embora não tenha aqui empregado o termo outra vez, a fenomenologia generativa, que é justamente a fenomenologia que Husserl desenvolve no seu livro da crise, quando tematiza o mundo da vida. Então, como eu expliquei no início, não vos lendo a segunda parte sobre a relação entre corpo e espaço, eu passaria à terceira parte. Recordo o título que lhe dei, Körper e Leib, ou seja, corpo físico e corpo somático, revisitando uma velha questão ou uma velha polémica. Então, agora centrar-me-ei especificamente no corpo. Constituímos o nosso corpo como corpo vivo ou corpo somático, assim como os corpos dos outros seres humanos e os corpos dos animais. Há aqui problemas relativos à constituição do corpo animal, se o constituímos como constituímos o nosso próprio corpo somático ou não, embora a tese que eu desenvolveria se tivesse tempo e se o contexto da minha intervenção fosse outro, é que constituímos o corpo animal de uma forma quase idêntica à do corpo humano, ou seja, constituímos-lo como centro de orientação no espaço e como expressão de uma atividade psíquica interna. São duas coisas que Husserl diz acerca do corpo, ou seja, da experiência vivida que temos do nosso corpo somático. Ele é, em primeiro lugar, um centro de orientação, é a partir dele que me situo no espaço físico e avalio as distâncias. Eu penso que, de uma certa forma, o corpo animal faz a mesma coisa, embora, evidentemente, não exatamente como nós, e provavelmente nunca saberemos exatamente como é que ele o faz. E, por outro lado, ele é também o centro, ou melhor, é uma expressão de uma atividade psíquica interna. Pelo seu movimento, pela forma como se desloca, pela forma como me olha, pela forma como, por exemplo, se tiver cauda, abana a cauda, se tiver orelhas grandes, as pode subir ou descer, ou baixar. Tudo isso é expressão de uma vida psíquica interna. Deixem-me só dizer que existe um campo muito vasto, creio eu, de análises fenomenológicas que ainda não foram praticamente levadas a cabo por ninguém, embora existam algumas tentativas de o fazer, que é a análise do modo como eu sou visto pelo animal. Bom, deixamos isto. É uma problemática que tenho que deixar em suspenso e que, não abordá-la diretamente, não afetará as considerações que desejo fazer sobre o que chamo a fenomenologia do corpo somático. O problema que desejo abordar mais detidamente nesta secção do meu trabalho, que vos estou a ler, posso enunciá-lo da seguinte maneira. Fazemos alguma vez a experiência do nosso corpo e do corpo de outros seres humanos como meros corpos físicos? Ou seja, experimentamos o nosso corpo apenas e sempre como corpo somático e o corpo dos outros constituímos-lo sempre e apenas como corpo somático? Ora bem, um conjunto de afirmações de Husserl nas meditações cartesianas permitir-nos-á, creio eu, perceber a complexidade deste assunto. E permitam-me então uma citação das meditações cartesianas. Eu tinha colocado também no slide que enviei, mas presumo que não esteja igualmente acessível. Seria o slide número 2 e passarei a ler. Diz Husserl, então. Admitamos que um outro homem entra no nosso campo perceptivo primordialmente reduzido. Isto significa, no campo perceptivo da minha natureza primordial surge um corpo que,
enquanto primordial é naturalmente apenas um elemento determinativo de mim próprio. Ora, nesta natureza e neste mundo, o meu corpo somático seja o único corpo e que está e que pode estar originariamente constituído como corpo somático, implica, então, que o corpo ali, que é também apreendido como somático, retire este sentido de uma transferência aperceptiva a partir do meu corpo somático. E, portanto, o faça de um modo que exclui uma comprovação efetivamente direta e, por conseguinte, primordial dos predicados da somaticidade específica. Este é um texto que, aparentemente, não diz muito, mas é um texto, creio eu, extremamente complicado, porque Professor, o microfone está desligado. Ok, obrigado. Eu não sei desde quando é que ele se desligou. Não sei se ouviram uma citação de Husserl que eu fiz. Não vale a pena então reler a citação? Muito bem. Portanto, eu estava a dizer-vos que neste texto existem 3 afirmações fundamentais, em meu entender, que constituem elas próprias 3 problemas fenomenológicos de resolução difícil. Em primeiro lugar, a afirmação de que um outro homem entra no nosso campo perceptivo primordialmente como um corpo. Em segundo lugar, a afirmação de que apenas na base de uma transferência perceptiva a partir do meu corpo somático é que o outro corpo adquire também esta característica. Em terceiro lugar, a afirmação de que os predicados específicos de somaticidade nunca podem ser comprovados através de uma percepção em sentido próprio. A terceira afirmação é mais ou menos evidente. As 2 primeiras é que são bastante problemáticas, creio eu. De facto, e isto ao contrário do que Husserl me parece estar a dizer, creio que a experiência comprova que o que percepcionamos em primeiro lugar num corpo somático são os seus predicados específicos de somaticidade. Ou seja, constituímos um corpo somático não por transferência aperceptiva, não porque precisamos de ver nele coisas semelhantes ao que acontece em nós, resultando daí que ele será um corpo somático idêntico ao nosso. Penso que num corpo somático percepcionamos, desde logo, sem qualquer necessidade de transferência aperceptiva, os seus predicados específicos de somaticidade. É claro que hoje em dia sabemos que há questões complicadas, sobretudo para a antropologia filosófica, quando, por exemplo, alguns Professor, o microfone está desligado aqui para mim. Não está dando para ouvir. Está mutado o microfone dele. Professor? Tente ajustar só o cabo. Ok. Tenta conectar, desconectar e aperta novamente para ativar o microfone.
Pessoal, enquanto ele ajusta o problema do microfone, vocês têm um link ao lado, que é o link do formulário de inscrição. Quem chegou depois e não tiver feito, eu peço que vá no link e faça a inscrição, por favor, está no formulário do Google Forms. Mesmo que vocês assistam só esta palestra, mas, por favor, registrem. E se alguém já quiser ir pensando alguma pergunta, algum comentário a fazer, já se organiza que tão logo ele termine a fala, aí é só levantar a mãozinha, que eu vou verificando aqui na fila e vou passando a palavra. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Ok. Sim, sim, sim. Obrigado, Jando, pela essa palestra. Está ótima. E bom encontro. Penso que já me conseguiram ouvir. Eu lamento, mas presumo que o defeito seja da minha aparelhagem, porque já no outro dia eu tive um problema e hoje está a repetir-se. Lamento, espero que agora até ao final eu consiga falar sem que o som volte a cair. Então, enfim, vou tentar retomar a leitura no ponto onde me encontrava. Portanto, creio que estaria aqui a ler neste ponto. Creio que a experiência comprova que o que percepcionamos em primeiro lugar num corpo somático são os seus predicados específicos de somaticidade. Ortega, por exemplo, salienta este ponto na crítica que dirige a Husserl em O Homem e a Gente. El Hombre y la Gente é um livro póstumo de Ortega que conhecerão provavelmente. Husserl, aliás, numa passagem conhecida de Experiência e Juízo, parece desmentir o que afirma nas meditações cartesianas. Refere Husserl o caso de alguém que se vai aproximando de uma montra de uma loja de vestuário e que, encontrando-se ainda a uma certa distância, julga ser uma pessoa, o que na realidade é um manequim. Penso que a palavra manequim existe no Brasil. Ok. Onde se põe a roupa nas montras. Ok. Tal só pode significar que a visão de braços e pernas, por exemplo, se prolonga de imediato nos movimentos expressivos que elas podem realizar. Ou que a visão de um rosto faz adivinhar um olhar ou uma palavra que nos podem ser dirigidos. A invalidez da primeira afirmação, daquela primeira que Husserl fez acima, uma vez que houve uma interrupção, eu recordo, um outro homem entra no nosso campo perceptivo primordialmente como um corpo, Körper, e só depois é que é Leib. Portanto, a invalidez da primeira afirmação acarreta provavelmente a invalidez da segunda. Creio que Husserl, sobre estas duas afirmações, a segunda é apenas na base de uma experiência ou de uma transferência perceptiva a partir do meu corpo somático, é que o outro adquire também esta característica. Penso então que Husserl teve sempre algumas dúvidas sobre a validade destas duas afirmações. É assim que, num manuscrito de 1931, que se encontra no volume 15 da Husserliana, afirma que aquela transferência aperceptiva que produz o reconhecimento de uma semelhança entre o meu corpo somático e o corpo somático do outro só é possível se na sua base, ou seja, pressupondo-a, se encontrar a experiência da relação de semelhança entre dois objetos. Só uma transformação desta experiência possibilita o processo de transferência. Este texto de Husserl, o tal de 31,
que foi publicado pela primeira vez em 1946 por Alfred Schutz, merece ser citado. E então, citá-lo-ei, era o meu slide 3, se o pudessem ter. O meu corpo somático, diz Husserl, não tem ainda nada de idêntico e só obtém uma tal coisa através de uma percepção de tipo novo do corpo somático. Ou seja, é um pouco difícil a tradução para português, uma vez que o texto é um manuscrito, não está trabalhado literariamente. O meu corpo somático não tem nada de idêntico a si, ou seja, não reconhece nenhum outro corpo somático igual ao seu. E, portanto, só obtém essa identidade entre o seu corpo e outro corpo através de uma percepção de tipo novo, a qual pressupõe já a percepção de uma coisa exterior, transformando essa percepção de uma coisa exterior numa nova percepção, ou seja, numa percepção de novo tipo. Neuartiger, diz o texto alemão. Por outras palavras, para a constituição para mim de um alter ego, se quiserem, existente, está pressuposta a constituição do meu corpo somático como coisa corporal igual às outras. Ora bem, atenção a esta questão, porque o que Husserl diz no texto das Meditações Cartesianas, e que eu li antes da interrupção, é que eu tenho uma experiência vivida do meu corpo somático, na minha experiência ou no meu mundo primordial aparece-me um outro corpo e, por um processo de transferência perceptiva, constituo esse outro corpo como um corpo somático igual ao meu. A dúvida que eu coloquei, aliás, seguindo uma indicação de Ortega, mas há outros autores que vão também na mesma direção, é que este processo de transferência não acontece exatamente como Husserl diz, uma vez que temos a experiência direta dos predicados de somaticidade do outro corpo. Ou seja, vemos a expressividade do outro corpo, se quisermos, e essa expressividade é a expressividade de um corpo somático, de um corpo vivo, seja ele corpo animal, seja ele corpo humano. Mas Husserl vai, julgo eu, ainda mais longe nas dúvidas que coloca à sua apresentação desta questão nas Meditações Cartesianas. O texto que eu vos li é de 31, portanto, digamos, contemporâneo da edição francesa das Meditações. E Husserl já estaria a trabalhar, nesta altura, na revisão do texto para uma eventual publicação que nunca chegou a acontecer. Em língua alemã, agora. Ora bem, o que Husserl diz é isto. Esta transferência perceptiva só se pode realizar, ou seja, o meu corpo somático só pode reconhecer algo de idêntico a si se previamente já tiver adquirido a noção de identidade. E de onde é que vem essa noção de identidade? Vem da semelhança entre um corpo físico e outro corpo físico. Bom. Ora, isto coloca questões, se estou a interpretar bem o que Husserl diz neste manuscrito de 31, isto coloca questões muito complicadas para a constituição do corpo somático, não só a do meu corpo somático, como a constituição de um alter ego, ou seja, de um sujeito que tenha um corpo somático idêntico ao meu. Porque o Husserl diz que este processo de transferência perceptiva supõe já a percepção de uma coisa exterior, ou seja, de um objeto físico, de um Körper, transformando-a, porém, numa percepção de tipo novo. Ou seja, sem a experiência de objeto, não há experiência de corpo somático. É o que me parece que o Husserl está aqui a dizer. Veremos se é assim ou não.
Nós conhecemos na fenomenologia, depois de Husserl, e sem referência direta a estas investigações, algumas tentativas de descrição do aparecimento do corpo somático, como mero corpo. E uma delas é a que nós encontramos em Sartre, no Ser e o Nada, nos capítulos relativos ao corpo. E, sobretudo, num capítulo importante relativa ao corpo visto. Não propriamente à experiência vivida do interior, digamos assim, da somaticidade do corpo próprio, mas sim a experiência do corpo como corpo visto. Sartre descreveu essa experiência, chama-lhe a experiência do olhar, de uma forma muito interessante, e que eu traria para aqui, no fundo seria a parte final desta segunda parte, desta terceira parte, perdão, do meu texto, para depois podermos discutir um pouco estas questões. Então agora passaria de Husserl para Sartre. E diz Sartre: tanto no meu olhar dirigido ao outro, como no olhar do outro dirigido a mim, ambos, eu e ele, somos, para mim e para ele, objectividades. Objectité, a expressão francesa. Para que tais objectividades não sejam objetos, é necessário que o outro se dê, quando o percepciono, numa relação direta comigo. No fundo, é essa relação direta que Husserl procura estabelecer a partir da transferência aperceptiva. Ora, diz Sartre, para que uma tal relação aconteça, é necessário que o outro não se adicione simplesmente a todas as outras coisas que fazem parte do meu campo perceptivo. Porque se ele se adicionasse, seria mais uma coisa entre coisas e não um corpo somático. Por outras palavras, agora não é Sartre que diz, mas sou eu que digo, aproveitando o vocabulário sarliano, ele, esse outro corpo, deverá ser, tal como eu, um centro de orientação. A situação é paradoxal, diz o Sartre. O meu complexo instrumental, ou seja, as coisas que me rodeiam e que refiro a mim, transforma-se, se o outro for um corpo somático, transforma-se no complexo instrumental de outra pessoa, sem que, todavia, tenha deixado de ser o meu. Mas é no reconhecimento do caráter paradoxal desta situação que o outro é efetivamente outro e não mais um objeto. Sartre descreve esta situação do seguinte modo, e cito Ser e Tempo. Na edição francesa, que conserva a paginação original, este excerto que vou citar está na página 301. Assim, diz Sartre, a aparição, no meio dos objetos do meu universo, de um elemento de desintegração deste universo. Desintegração porquê? Porque o meu complexo instrumental deixa de ser o meu complexo instrumental e passa a ser o complexo instrumental do outro. Se ele é um outro, obviamente. E, portanto, esta aparição de um elemento de desintegração deste universo é o que chamo a aparição de um homem no meu universo. O outro é, antes de mais, a fuga permanente das coisas em direção a um termo que eu capto simultaneamente como objeto a uma certa distância de mim e que me escapa na medida em que desdobra em torno de si as suas próprias distâncias. Neste exemplo, eu retomo de alguma forma os exemplos, que são vários, que Sartre dá neste capítulo sobre a experiência do olhar. Suponhamos um homem caminhando num jardim onde existe um canteiro com uma estátua ao centro. O homem caminhava em direção a mim. E nesta situação, podemos imaginar a sua distância em relação ao canteiro, suponhamos está a 2 metros do canteiro,
Diz-se canteiro no Brasil, é um recinto com relva. Bom, penso que se a palavra não existe, pelo menos a ideia percebe-se facilmente. E uma distância em relação à estátua, suponhamos 4 metros. Esta situação impedia que se constituísse um complexo de instrumentalidade referido exclusivamente a mim. Como diz Sartre, esta situação, uma vez que quer o canteiro com a relva, quer a estátua do jardim, estão referidos a esse homem que caminha em direção a mim, esta situação nova impedia que se constituísse um complexo de instrumentalidade referido exclusivamente a mim. Ela criava um vazio, é a expressão de Sartre, por onde esse complexo se escapava. Sartre utiliza a expressão envidage. Envidage é justamente esse vazio por onde o meu complexo instrumental se escapa porque deixa de ser o meu e passa a ser o da outra pessoa. Não deixando, todavia, de ainda ser o meu, porque posso a qualquer momento referi-lo a mim. Suponhamos, porém, e continuo com exemplos do autor, a percepção de alguém imóvel, sentado num banco do jardim, lendo um livro. Sem dúvida que, neste caso, poderei constituir o objeto perceptivo, homem que lê. Todavia, a relação intencional com o homem que lê não é inteiramente idêntica à relação com a estátua que está no centro daquele canteiro com relva. Penso que relva é o que vocês chamam grama, não é? Ok. Espero que me entendam e que entendam o exemplo. Também aqui, o ato de leitura cria um vazio por onde se escapa o possível complexo de instrumentalidade. Uma análise da experiência do olhar, esta experiência do olhar, ou estas duas experiências que eu referi, por conseguinte, ensina-me que o outro pode ser visto como objeto, sem dúvida. Mas se nos entreolhamos, se eu o vejo e ele me vê, e eu vejo vendo-me, e, obviamente, ele ver-me-á vendo-o, porque há aqui uma experiência de reciprocidade. Portanto, se nos entreolhamos, tenho de admitir a possibilidade de eu próprio poder ser visto como objeto por quem me vê, independentemente do facto de eu não me poder ver a mim mesmo como tal, pelo menos em situações a que chamaria normais. Ora, se comecei por ver o outro como um objeto, objetivei-o de alguma forma, coloquei-o entre o complexo de instrumentalidade que é o meu, também o outro me poderá ou poderá proceder relativamente a mim exatamente da mesma forma que eu procedi em relação a ele. Ora, para Sartre, é esta possibilidade permanente de eu ser visto como objeto que funda a constituição de quem me vê, ou daquele por quem sou visto, como um alter ego. O alter ego é aquele que me vê. Aqui estou apenas a aproveitar Sartre para uma questão que me parece mais funda. Se posso ser objetivado pelo olhar do outro, ou seja, se ele me objetiva, como eu também o posso objetivar, não poderei ver também o meu próprio corpo em circunstâncias que terei de classificar como anormais, como um objeto e já não como um corpo somático? O corpo somático é irredutível a um processo de objetivação? É aquilo que Husserl parece, em todo caso, defender, é aquilo que, de alguma forma, Merleau-Ponty também me parece defender. No fundo, digamos, o mainstream da fenomenologia do corpo parece defender esta tese. O corpo somático é irredutível a um processo de objetivação. Será irredutível a um processo de objetivação? Ou, pelo contrário, não será possível, prolongando estas afirmações de Sartre, embora num sentido que não é o dele, reconhecer experiências de objetivação do corpo somático? E eu lembrei-me de perguntar, por exemplo,
que tipo de atividades constitutivas, ou seja, que tipo de intencionalidade está operante em situações, por exemplo, de stress, em situações, como se diz agora, pelo menos em Portugal, de burnout e outras do mesmo tipo. Que corpo é constituído nessas situações? E que realizações intencionais são essas, em que não o corpo alheio, não estou a falar do olhar clínico sobre estas situações, mas o meu próprio corpo é constituído. E constituído como corpo em stress, em burnout, como corpo que, por assim dizer, eu não habito por dentro, como diria Merleau-Ponty, mas corpo que é um obstáculo para a minha ação, para o meu ser no mundo, para a minha relação com o mundo da vida. Não serão elas, estas experiências de dessubjetivização do corpo? Eu creio que a fenomenologia constitutiva, portanto, não a fenomenologia meramente descritiva destas experiências, mas a fenomenologia que se preocupa em analisar a relação entre estes modos como o corpo é vivido e as atividades ou realizações intencionais que constituem o corpo dessa forma, poderá ser de algum auxílio, talvez até de muito auxílio, mas já não será a filosofia a medir o grau dessa ajuda para a compreensão destes fenómenos patológicos que eu acabei de referir. Bom, e esta é a terceira parte do meu texto que eu tinha para vos ler. É claro que há coisas sobre a representação que eu acabei por não poder dizer, talvez tenha prolongado um pouco a minha leitura e também a interrupção não favoreceu o ritmo da leitura, mas talvez, uma vez que estou a falar, creio que há cerca de 1 hora e provavelmente amassar muita gente, pudesse deixar a questão da representação para uma eventual pergunta que me queiram fazer e interromper aqui a minha leitura e dar-vos a palavra se acharem bem. Obviamente que estou à vossa disposição para prosseguir a leitura, se quiserem, mas me parece que já estamos muito adiantados no tempo.